Identidade Geral começando. Muito obrigado por nos receber mais uma vez aí na sua casa. Uma excelente noite para você. Obrigado por escolher estar com a gente aqui na TV Novo Tempo. E hoje a gente tem uma história de superação impressionante. A gente vai conhecer a Luciane Molina. Com 13 anos ela perdeu a visão, decidiu que se tornaria professora justamente para ajudar pessoas como ela a se desenvolverem como cidadãos. Portanto, é uma conversa que eu tenho certeza que vai ensinar muito para mim e para você também. Antes da conversa aqui com a Luciane, quero te oferecer um presente muito especial, que é a revista Fique Leve. Com essa revista, você vai se aprofundar muito mais em conceitos que podem te levar a dar um salto na sua qualidade de vida. E eu não estou falando só de alimentação e de exercício físico, não. Tem isso também, mas muito mais aqui na revista Fique Leve. Você vai aprender, por exemplo, a lidar melhor com as suas emoções, a ter mais tranquilidade naqueles momentos em que são muito difíceis de ter paz. E também você vai ter um contato profundo com Deus. Por isso que eu digo que é um grande presente, porque é um conteúdo muito legal e você não vai pagar nada por isso. Você só precisa ligar para esse número que está aparecendo aqui na sua tela, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você também pode enviar um WhatsApp 12 98100 1425. Você vai fazer um cadastro rápido, diz que quer a revista porque viu aqui no Identidade, pronto, ela chega aí na sua casa. Então peça agora mesmo aqui a revista Fique Leve. Vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas são só 30 segundos. A Luciane já vai estar pronta para conversar com a gente. Voltamos já. Já estamos de volta aqui com a Identidade. A minha convidada de hoje é a Luciane Molina. A Luciane Molina é mestre em educação. Quando ela tinha 13 anos de idade, ela acabou perdendo a visão. Desde então, ela dá aula e o objetivo dela como professora, o objetivo principal é ajudar pessoas que tenham algum tipo de deficiência, assim como ela adquiriu também logo aos 13 anos. Oi, Luciane, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo e com todos aí? Tudo bem? Espero que sim. Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a minha história e trazer essa questão da inclusão que é tão forte hoje nos dias que nós vivemos, que é importante. Sim. E assim, Luciane, você como professora, sempre dentro dessa esfera da pessoa com deficiência, e já há tantos anos, você deve ter visto muitas histórias, né, de pessoas que tiveram um grande impulsionamento para a vida, graças ao que você proporciona em sala de aula, a tua experiência, a tua história. Uma coisa que eu fico pensando é assim, você, aos 13 anos, perdeu a sua visão. Numa idade completamente, foi muito cedo e uma idade muito difícil, né? O início ali de uma adolescência, pré-adolescência e tudo mais. O que você acha que é mais difícil, a adaptação de alguém que nasce enxergando e para de enxergar ou alguém que já nasce sem conseguir ver? Então, talvez sejam situações muito distintas. E é importante deixar claro que a deficiência visual, ela não te limita ao ponto de você não poder viver a tua vida com independência e autonomia. Então, quem já nasceu cego, por exemplo, ou quem perdeu a visão até uns 5 anos de idade, aproximadamente, em que o sistema visual ainda está sendo formado, ela vai se desenvolver através do uso de outros sentidos. Então, essa naturalidade que se fala no sentido de que quem já nasceu cego é mais fácil, as facilidades, elas não estão na cegueira, mas elas estão na maneira como a exploração do mundo vai ser feita por quem não vê. No caso de quem perde a visão, já tendo enxergado um dia, talvez seja um pouco mais difícil, porque ela deixou de receber as informações do meio visual de uma forma ou de outra e ela vai precisar se adaptar a um outro estilo de vida. No meu caso, eu nasci com baixa visão. Na verdade, eu não perdi totalmente a visão aos 13 anos. Eu nunca tive uma visão 100% e nunca soube o que é enxergar 100%. Então, aquilo que eu enxergava
quando criança, com baixa visão, para mim era o meu 100%, para mim era o que eu conseguia, era o máximo que eu poderia conseguir. E talvez por isso eu não tive tanta consciência de que a perda da visão, de que a diminuição visual fosse algo que me impusesse alguma limitação, de forma alguma. Eu aprendi o Braille, que é uma forma de leitura escrita através do tato, em que a gente usa a ponta dos dedos para fazer a leitura, e eu transpus todo o meu mundo, que era um pouquinho visual, para esse mundo da experiência tátil. Mas, assim, eu não senti dificuldade de forma alguma, até porque a minha perda da visão foi bem gradual, né? Mas eu conheço histórias de pessoas que perderam a visão da noite para o dia e realmente, para elas, a questão do luto é muito forte. Então, precisa ter um trabalho também para que elas se conscientizem de que esse mundo vai muito além o nosso mundo vai muito além da visão, né? Claro. O que te fez perder a visão? Você disse que já nasceu com uma baixa visão, mas o que te fez te perder na integralidade, assim, a visão? O glaucoma é uma doença degenerativa, então, aos poucos, a gente vai deixando de enxergar aquilo que a gente enxergava. Foi por conta dessa doença, eu nasci com glaucoma congênito, e por conta disso a diminuição visual foi acontecendo gradualmente, de modo que a gente nem sente. Quando a gente percebe, a gente já não consegue mais fazer as coisas que a gente fazia, enxergar aquilo que a gente enxergava. Mas assim, eu sempre tive muita consciência disso, desde muito cedo, desde pequena. Então, eu fui adaptando, nós fomos adaptando esse mundo de uma forma muito gradual também, de modo que, né, é possível adaptar tudo de uma forma muito, muito legal e que dê autonomia, independência e segurança para a vida do dia a dia, para as questões do dia a dia. É legal você dizer isso, que dá para adaptar tudo, né? Porque aí você não olha para a dificuldade, mas você tenta olhar para o que você vai conseguir fazer, né? Para o que você vai conseguir realizar a partir dessa situação. Agora, com certeza, mesmo com esse olhar bastante positivo, que eu acho fantástico, é muito complicado viver tendo uma deficiência visual num mundo onde as pessoas enxergam, porque nada está sempre adaptado para vocês, né? Sim, eu sempre falo que cada renúncia é uma possibilidade para a gente descobrir novas oportunidades de viver, né? Novas formas da gente realizar as tarefas que antes a gente realizava de uma maneira e que, de certa forma, agora a gente realiza de outra. E isso que você falou me remete à questão dos caminhos alternativos, né? A gente precisa ter esses caminhos alternativos porque o mundo é visual. A gente não pode ter um mundo específico para quem não enxerga, sem imagens, sem os recursos de cores, sem os apelos visuais. Então, a gente está inserido no mundo de quem enxerga. Cerca de 80% de todas as informações que as pessoas recebem, elas recebem pela visão. E o fato de você não poder ter esse acesso à informação é algo que te tira muitas dessas possibilidades. Então, viver no mundo de quem enxerga talvez seja difícil porque não existe adaptação. Ou melhor, existe a possibilidade de que esse mundo seja assim adaptado por meio da audiodescrição, das tecnologias assistivas, dos recursos de informática, enfim. Mas todas essas adaptações, elas não são adequadamente aplicadas e elas não são adequadamente utilizadas para que esse mundo ele possa ser tão inclusivo quanto é para quem enxerga, né? Então, talvez a grande dificuldade do não enxergar não seja o não enxergar em si, seja a falta de adaptações que nós não temos, né, aí no mundo para converter essas imagens para que a gente também tenha acesso a elas. Muito bom. Você sempre teve muito apoio dos seus pais, né, durante toda a sua vida. E é muito bonita a história e a cumplicidade que vocês desenvolveram. Principalmente, uma coisa que eu achei de um carinho incrível é a história da sua mãe, porque para que você pudesse cursar a faculdade, né, você se formou em pedagogia,
ela voltou a estudar e ela foi fazer pedagogia junto com você para te ajudar, para te dar um melhor momento ali para fazer a faculdade, até uma forma de te motivar também. Me fala um pouco disso, eu achei muito bonita essa história. Ai, foi muito legal, assim, ela sempre me acompanhou, né, os meus pais, os dois, eles sempre me acompanharam durante o meu percurso escolar, desde sempre, com adaptações, leituras. Então, eu lembro que isso é muito forte para mim. Eu trazia matérias para estudar para a prova. Então, eu sempre tinha leitura do meu pai, adaptação de atividades feitas pela minha mãe. Chegou na hora da pedagogia, assim, eu saí da escola de ensino médio, onde eu frequentei o tempo inteiro, né, meu percurso escolar inteiro, e fui para a pedagogia, que era um ambiente totalmente novo. E ela, mesmo já sendo professora, já atuando na área, ela voltou e foi fazer o curso de pedagogia comigo para me auxiliar em sala de aula, para ler o que os professores estavam escrevendo no quadro, para fazer provas, transcrever provas. A gente fala transcrever aqui, no caso do Braille, que precisa que alguém que saiba Braille transcreva aqueles pontos em relevo para tinta, para a escrita comum, para que o outro consiga ler, né? Quem não sabe Braille consiga ler. Então, ela transcrevia as minhas provas, as minhas matérias, foi muito bacana. Só que, assim, ela aprontava e eu era uma aluna super aplicada e ela meio que aprontava um pouquinho, passava cola para os alunos, sabe, matava a aula. E eu mais ali toda compenetrada, querendo aprender. Isso no início dos anos 2000, né? Uhum. Em que a inclusão ela era pouco praticada, era bastante falada e pouco praticada, enfim. Foi um momento assim de muita cumplicidade e até hoje ela me acompanha em todos os cursos que a gente faz, ela está lá junto para me acompanhar. O mestrado ela não fez comigo, né, mas ela me acompanhou em todas as aulas, ela ficava me esperando. Então, no final, na minha defesa de mestrado, a minha orientadora falou: sua mãe merecia um diploma de honra ao mérito, porque ela também participou de todo o processo, né? Então, é muito bonita essa cumplicidade que eu tenho da minha família, de todo mundo que ajuda. É muito bonito isso. E eu gostaria que as pessoas também, que todas as pessoas tivessem essa cumplicidade, porque a família é o pilar, é a base, né, de tudo. E quando a gente fala de educação inclusiva, é muito mais forte a presença da família, é muito mais decisiva e importante. A minha dissertação de mestrado, ela falou sobre as práticas escolares inclusivas e eu entrevistei pessoas com deficiência visual. E nessa entrevista, eu constatei que todas elas, né, foi que unânime a importância que eles dão à família, né, ao trabalho que a família fez, a parceria da família nesse percurso escolar. É muito bonito isso, né? E é importante da gente frisar o quanto a parceria da família, ela qualifica esse processo de inclusão. Muito bom mesmo. Muito bonito ver uma história de família tão unida e que te ajudou tanto, né? Acho que o resultado de quem você é, a segurança que você tem e a vontade de ajudar outras pessoas vem daí, né? Vem de como você foi tão ajudada em todo esse processo. Luciana, eu vou fazer só uma... sou, né? E ainda é, claro. E ainda sou. Luciana, eu vou fazer só uma paradinha para o intervalo, a gente volta já e continuamos aqui a nossa conversa, tá bom? Tá bom, até já. Até. Continua com a gente, vamos para o intervalo super rápido, voltamos já. De volta aqui o Identidade, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente está de volta aqui com esses programas, né? Mesmo que a gente não pode receber ainda convidados aqui no estúdio, a gente conversa pela tela aqui com os nossos convidados. E é muito importante que você, que é anjo da esperança, continue com as suas doações, continue fazendo com que tudo o que acontece aqui na Novo Tempo continue acontecendo. Eu sei que esse é um momento difícil, é um momento onde você está revendo situações, mas é um momento onde a credibilidade da Novo Tempo faz toda a diferença. Você acreditar no trabalho que é desenvolvido aqui e continuar fazendo com que a mensagem de esperança fique cada vez melhor e chegue cada vez mais longe. Deixa eu repetir os telefones para você que ainda não é anjo da esperança e quer se tornar um. 0 operadora 12 21 27 30 30.
0 operadora 12 21 27 30 30. Esse é o nosso telefone. O WhatsApp é o 12 981 76 6630. É só dizer lá, quero me tornar um anjo da esperança, tá bom? E hoje eu estou recebendo aqui a Luciane. Tudo bem, Luciane? Olá, tudo bem? Já estou por aqui. Luciane, olha, eu conversei com você aqui, já conversei com diferentes pessoas, com diferentes questões diferentes, deficiências diferentes, e sempre essa questão do mundo, né, não estar adaptado muitas vezes é uma recorrência. Agora, você como professora, você então viveu a sua vida escolar e voltou para a escola, mas para ensinar, depois de ter aprendido. Você viveu dificuldades como aluna e, de repente, vive ainda algumas dificuldades como professora. Conta para a gente esse outro lado. Como é ser professora e não enxergar? Eu falo que hoje o meu lugar de fala é um lugar múltiplo, né? Porque eu vim de uma educação que precisou ser adaptada para que eu pudesse alcançar um patamar mais elevado, no caso, o ensino superior. E eu decidi ser professora justamente para que eu pudesse transformar outras vidas, transformar outros caminhos de outras pessoas com deficiência. E desde muito cedo eu entendi que talvez o meu trabalho ele só fizesse sentido se eu também passasse a atender pessoas sem deficiência, porque o mundo ele precisa estar conectado com todas as pessoas. Então, hoje, eu trabalho com pessoas com deficiência visual no ensino do Braille, de tecnologia assistiva, e trabalho também com formação de professores nos cursos de licenciatura da Universidade de Taubaté. Nesses cursos, no curso de licenciatura em pedagogia, os meus alunos não têm deficiência visual. E é muito engraçado porque eu trabalho como tutora da plataforma de educação à distância e, a princípio, nós não temos o contato físico, nós temos o contato virtual online. E muitos desses alunos só vão descobrir que eu tenho deficiência visual no nosso contato presencial. Eu deixo que eles descubram por conta própria, para que eles entendam que uma pessoa cega também pode desempenhar uma tarefa como docente no ensino superior, que pode estar junto com eles, auxiliando e mostrando o caminho que a educação pode ter na vida deles, né? Talvez o grande desafio como docente, seja justamente a falta de adaptações de Sim. materiais. Eu sei que tem muitas histórias de alunos que disseram que voltaram a acreditar neles mesmos ou começaram a acreditar neles mesmos, graças ao teu exemplo, graças a coisas que você disse em sala de aula. São muitas histórias, você poderia contar várias, mas eu queria que você contasse pelo menos uma que te marcou muito. São muitas histórias, assim, de alunos com deficiência, de alunos sem deficiência. Eu tenho pelo menos 3 que me marcaram muito. Eu ainda trabalhava em Lorena, no início dos anos 2000, logo que eu me formei. E uma aluna de 21 anos que voltou para a escola depois de 9 anos sem estudar. E ela virou e falou para mim, se você conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, ela já estava 9 anos fora da escola e com 21 anos ela retornou aos estudos. Hoje, ela já se formou em pedagogia. Tem uma outra história que me marcou bastante, é uma senhora de Cruzeiro, também cega. Ela ficou cega com quase 50 anos, ela atuava como docente de letras, de português no estado, e de repente, por toxoplasmose, ela perdeu a visão de uma hora para outra. E ela, sendo professora de português, ela ficou 15 anos sem ler e sem escrever, porque ela não tinha aprendido, não sabia as possibilidades desse novo mundo que poderia se abrir para ela. E ela me conheceu numa desses caminhos aí que eu percorro formando professores. A filha dela me conheceu, ela também, e ela veio aprender a usar computador com leitores de tela. E num dia dos professores ela fez uma homenagem para mim dizendo que
depois de 15 anos, ela conseguiu ler e escrever através dos ensinamentos que ela pôde conseguir comigo. Isso me orgulha bastante. Imagino. E me faz acreditar muito mais que a educação ela é possível. E tem um terceiro caso de uma aluna, essa enxerga, é uma aluna recente, do curso de pedagogia, e ela queria desistir porque ela enfrentava algumas dificuldades, enfim, dificuldades inerentes a questões financeiras, a transporte, a localização, e aí ela descobriu que eu não enxergo e que essas dificuldades para ela seriam muito poucas diante das que eu já tinha enfrentado, né, para chegar onde eu cheguei. E hoje ela finalizou o curso com nota máxima aí no trabalho de conclusão de curso. Eu fui orientadora dela, assim, é um orgulho para mim ter tantas histórias de sucesso, de superação, de conquistas. Eu acho que só por isso vale a pena a escolha que eu fiz por educação, que pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que deve ser muito gratificante, e eu fico imaginando também que tudo que você passou ao longo da sua vida, né? Tudo que você teve que aprender, tudo que você teve que renunciar, tudo que você teve que se reinventar, ter esse olhar positivo, como eu comentei antes, né? De olhar para uma situação que não está da melhor forma adaptada para você, mas não é olhar para isso, é olhar o que pode, apesar disso. Então, toda essa formação de vida e essa formação profissional que você teve acaba sendo o teu instrumento de trabalho, né? Porque você vai buscar nessas referências uma forma de ensinar de forma tão profunda para os teus alunos. Você consegue enxergar esse caminho de coisas que você viveu, você ter a experiência para passar para os teus alunos? Talvez eu ganhe muito mais do que eles nessa história toda, né? Eles conquistam a autonomia, que é a capacidade de decisão por si próprio. Eles conquistam a independência, que é a possibilidade de realizar algo, mas muito mais do que isso, né? Eu conquisto a realização de ter me tornado professora e de ter podido transformar tantas vidas. Eu acredito que a minha história, né, e seja a história de tantas pessoas, ela pode fazer com que eu também leve para eles a noção de que a gente pode, né, transformar, a gente pode fazer de um momento de dificuldade um momento de facilidade, olhar mais para os alcances do que para os limites. Eu sempre levo essa mensagem para eles. Vamos olhar mais para os alcances do que para os limites, porque o limite a gente para ali e o alcance jamais tem fim. A gente pode conquistar tudo que a gente deseja, e a educação é um instrumento de tudo isso, né? Sensacional. Eu queria muito agradecer, Luciane, a tua presença aqui com a gente no Identidade. Espero que Deus continue te abençoando muito para que você continue educando. E nessa estrada onde a gente ensina, a gente também aprende, e que você possa ter uma vida linda de ensino e aprendizado pela frente. Muito obrigada pela oportunidade, pelas palavras, e eu espero que essa mensagem ela possa atingir a todos. E eu estou disponível, quem quiser entrar em contato comigo para a gente conversar também a respeito da educação inclusiva, eu estou aí à disposição, porque a gente precisa levar um novo olhar para essas pessoas com relação às possibilidades de um ensino, de uma educação inclusiva e de uma vida com mais possibilidades também. Muito bom. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que te acha? Eu tenho o Instagram, eu tenho o Face, e podem me procurar por Luciane Molina, que vocês me encontram por lá, ou se não por Brailu. Eu dei uma misturada aí, eu fiz uma mistura de Braille com as iniciais do meu nome. Então é B-R-A-I-L-L-U, com 2 L's. Podem me achar no Instagram, no Face, e a gente sempre está publicando coisas novas aí sobre educação inclusiva.
Muito obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, Um abraço. tchau. Tchau, tchau. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora, ouvindo essa linda história de superação. E a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.